Então, olá, alunos, vamos responder então o exemplo que estava no slide anterior. Ele pede qual é a quantidade de calor total necessária para que a gente evapore completamente um bloco de gelo de 100 gramas, tá? Que está inicialmente a menos 10 graus Celsius. Então, primeiro eu quero demonstrar... Deixa eu arrumar esse celular que tá torto. Então, primeiro eu quero mostrar como que fica isso. Ai, gente, que tortura isso aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver. Acho que ficou melhor. Então, primeiro eu quero mostrar como que fica essas informações lá naquela curva de aquecimento que o prof explicou antes. Então, a gente tem aqui a curva de aquecimento para esse exercício. Então, inicialmente, o nosso bloco de gelo, ele está a menos 10 graus Celsius, certo? A menos 10 eu sei que o gelo não derrete, ele vai derreter a partir do 0 grau. Então, eu preciso causar um aquecimento para que ele parta do menos 10 e vá até 0 grau. Então, eu vou fornecer uma quantidade de calor que vai fazer a temperatura dele subir até 0 grau. Então, esse calor fornecido nessa etapa é calor sensível. Então, isso aqui é calor sensível. Quando ele atinge o 0 grau, é o momento em que ele vai começar a derreter. Porém, eu preciso continuar fornecendo calor para que ele derreta, não é? Então, atingiu o 0 grau, eu sei que enquanto não derreter todo o gelo, a temperatura dele vai permanecer estagnada em 0 grau, certo? Então, eu forneço calor, porém a temperatura não se altera. Então, esse calor é do tipo latente. Em seguida, depois que derreteu tudo, agora eu vou partir para a parte de evaporação. Porém, a 0 grau a água não evapora, ela vai evaporar a 100. Então, eu tenho que alterar a sua temperatura de 0 para 100. Então, se eu estou causando uma diferença de temperatura, uma variação de temperatura, eu estou fornecendo calor do tipo sensível, certo? Atingiu os 100 graus é o momento em que ela vai entrar em ebulição, que ela vai começar a ferver. Então, para que ela ferva, eu preciso continuar fornecendo calor até que toda a água evapore. Então, esse último calor aqui fornecido é do tipo latente, certo? Então, eu consigo perceber que eu tenho 4 calores aí para calcular. Eu tenho um calor sensível, mais um latente, mais um sensível, mais um latente. E é isso que a gente vai fazer o cálculo. Eu vou calcular essas 4 quantidades de calor e descobrir quanto que isso aí vai dar ao todo. É isso que o exercício está me pedindo. O exercício também trouxe algumas informações em relação à água, que são os dados de calor específico e calor latente. Então, o calor específico do gelo é de meia caloria por grau Celsius. Então, para mim aquecer 1 grama de gelo, 1 grau, eu preciso fornecer meia caloria. Agora, para que ele entre em fusão, quando ele está lá no processo de fusão, para cada grama de gelo, eu preciso fornecer 80 calorias. Então, para mim derreter 1 grama de gelo, eu preciso fornecer 80 calorias. Quando ele vira água líquida, para cada grama de água aumentar 1 grau, eu preciso fornecer 1 caloria. Isso é calor específico sensível. Agora, para que ela ferva, para que ela mude de fase, eu preciso fornecer 540 calorias para cada grama. Professor, mas por que é diferente o sensível e do latente? Porque, gente, a mudança de fase, você tem que afetar as estruturas da substância. Você precisa afetar a organização das moléculas. Então, imagine, o gelo está lá com as moléculas todas juntinhas uma da outra. Você precisa fornecer calor o suficiente para separar elas, para mudar de fase, mudar a organização daquelas moléculas. Então, é uma quantidade de energia diferente. A mesma coisa vale para quando a água tem que ferver. Ela é líquida, você precisa fazer ela virar um gás. Então, você tem que mudar totalmente a reorganização daquelas moléculas. Então, você precisa fornecer uma porção diferente de energia para que ela mude de fase, certo? Então, muito bem, vamos fazer os nossos cálculos agora. Vamos iniciar calculando o calor sensível, o primeiro aqui, certo? Vou chamar ele de 1. Então, se é calor sensível, formulazinha do Ki Macete. Então, vamos lá.
inicialmente eu tenho uma massa de 100 gramas. E ele é gelo nesse momento. Então, qual é o calor específico do gelo? É meio. E qual é a variação de temperatura que eu tô causando nesse primeiro estágio aqui, gente? Eu tô causando uma variação de menos 10 para 0. Então, de menos 10 para 0, quantos graus que eu tenho que alterar? Eu tenho que alterar 10 graus positivos, não é? Então, eu tenho uma variação de temperatura de 10 graus. Muito bem. Vamos multiplicar. 100 vezes 10 dá 1.000. 1.000 vezes meio, 500 calorias, ok? Então, eu já calculei quanto de calor que vai nessa etapa aqui. Agora, vamos calcular a segunda etapa. A segunda etapa é calor latente. A fórmula do calor latente é massa vezes o calor latente daquele corpo. Quanto de gelo que eu estou derretendo aqui, ó? Eu estou derretendo 100 gramas. E qual que é o calor latente do gelo? O calor latente de fusão é 80 calorias. Então, vamos lá. 100 vezes 80, 8.000 calorias. Muito bem. Então, aqui vai 500 calorias, para derreter vai 8.000, ainda falta mais esses dois, vamos calcular. O prof vai apagar aqui. Vamos lá. Calor sensível 3. Então, ó, essa etapa aqui é sensível. Então, formulazinha do Quimacete. Agora eu tenho água. Água no estado líquido. E quanto de água? São as mesmas 100 gramas. Por mais que ele mude de estado, a quantidade de massa é a mesma. Então, são as mesmas 100 gramas. Agora, o calor sensível da água líquida é 1. E qual é a variação de temperatura que eu estou causando nessa etapa? Eu estou partindo do 0 grau e indo até 100. Então, a variação é de 100 graus. 100 vezes 100 vezes 1, 10.000 calorias, certo? E, por último, a quantidade de calor necessária para que essa água evapore. Então, calor latente. Então, vamos lá. Qual é a massa de água que eu estou evaporando? 100 gramas. E o calor latente de evaporação é 540. 100 vezes 540 vai dar 54.000. Muito bem. Agora, ele quer a quantidade total de calor. Então, basta eu somar tudo. Eu vou somar todas essas porções de calor que foi fornecido. Então, vamos lá. Eu vou somar 500 calorias para aquecer o gelo, 8.000 calorias para derreter o gelo, 10.000 calorias para aquecer a água e 54.000 calorias para ela evaporar. Então, vamos lá. Quantidade de calor total, 500 mais 8.000 mais 10.000 mais... Opa, vamos fazer mais pertinho aqui. 500 mais 8.000 mais 10.000 mais 54.000. Então, isso aqui vai dar um total de 64.000, 72.500 calorias. Muito bem. Pronto, tá respondido o exercício. Essa é a quantidade total de calor que precisa ser fornecida para a gente evaporar completamente aquela porção de gelo que tinha lá no início. Certo, gente? Ficou fácil?
Então, respondam os exercícios, assistam as outras aulas também que são sugeridas. Se você ficar com dúvida, entre em contato com a prof e esclareça, tá bom? Bons estudos, um abraço!